Olá, estamos começando mais um episódio do nosso canal Dando Voz a Elas, aqui da SEMU, Secretaria Executiva da Mulher. E hoje estamos trazendo uma história de coragem, recomeço e esperança. Temos a honra de receber aqui Angelina, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu tenho certeza que a sua história vai inspirar outras mulheres. É um prazer imenso estar hoje aqui com vocês. Que legal. Agradeço pela oportunidade, porque da mesma forma que a gente muitas vezes não sabe de como as coisas funcionam, acontecem, a gente vê muitas situações de mulheres, que precisam de um incentivo, um apoio para se fortalecer. Então, assim, hoje eu venho aqui com muita gratidão, tá? Falando um pouquinho da minha história como uma forma mesmo de inspirar outras mulheres. Que bom. E me conta um pouco de você. Quem é a Angelina? Como que tá a sua vida atualmente? Certo. Bom, eu sou formada em administração e pedagogia, tenho 2 filhos, minhas crianças atualmente já estão naquela fase, pré-adolescente, Só que no começo da minha história, sonhadora, como qualquer uma outra mulher, tá estudando, faz faculdade, pensa em família, em casar, ter filhos. Então, comigo não foi diferente. Também sempre, tive essa inspiração, essa vontade, esse sonho, esse desejo. Só que, no começo, eu nunca imaginei com que eu trabalharia hoje, Atualmente, eu sou agente de segurança pública, trabalho na Patrulha Maria da Penha, lá na Casa da Mulher Brasileira, Só que muita coisa aconteceu para que hoje eu chegasse lá onde eu estou, Coisas assim que a gente nunca imaginaria que pudesse acontecer na nossa vida. Nossa, muito interessante. Peraí, então você tem 2 filhos e quando você estava estudando, fez a faculdade e aí você prestou um concurso público e entrou na Patrulha Maria da Penha? Isso, na Patrulha Maria da Penha. Me conta, como que é trabalhar na Patrulha Maria da Penha? Certo. Eu tive um momento que trabalhava na área de administração, que eu fui bancária. Ah, foi bancária. Fui bancária, legal. Também atuei como corretora de imóveis. Só que teve um momento que veio a maternidade. E meu sonho era ter filhos, ser mãe, família, cuidar das minhas crianças. Então, quando eles nasceram, eu deixei de trabalhar fora de casa porque eu queria, de fato, viver a maternidade, Tá ali presente na vida deles. Você tinha quantos anos? Eu tinha, quando eu tive a minha primeira filha, 30 anos e o meu menino 32, Porque eu sempre sonhei em ser mãe, mas ao mesmo tempo eu queria primeiro galgar o meu profissional para depois viver, de fato, a maternidade. Tanto é que eu estava casada e quando os meus filhos nasceram, eu quis ser mãe, dar exclusividade à maternidade. Certo, é um casal, seus filhos. Isso, tem um casal, minhas crianças. Aí você foi buscar os estudos. Sim. Inicialmente, quando eles nasceram, eu foquei na minha maternidade, fiquei em casa cuidando deles. Aí eu lembro que eu estava vivendo aquele mundo, dos meus filhos, daí eu pensei, eu deixei a Angelina profissional de lado naquele momento, porque era a minha vontade viver a maternidade. Então, eu me dediquei muito grandemente ao cuidado dos meus filhos, Como se eles fossem, digamos, a minha empresa e eu tinha que fazer dar certo. Mas existia um lado da Angelina profissional que estava guardadinho, que eu sei que futuramente eu voltaria a atuar. Você vivia feliz aquele momento de sendo mãe, cuidando das crianças? Sim, porque era tudo que eu queria. Uhum. Então, meu foco era estar com eles, era viver a maternidade 100% integralmente. Então, eu peguei e deixei a Angelina profissional no cantinho, guardadinha, sabendo que futuramente eu voltaria a explorar essa área, essa atuação. Só que eu não sabia quando seria o momento, nem da forma como seria, Era seu sonho guardado dentro do coração. Isso, exatamente. Certo. Então, durante esse período que eu estava vivendo o mundo da maternidade, dos meus filhos, eu pensei, bom, eu gostaria de fazer alguma coisa que eu perceberia que eu me sentiria, que traria valor para mim dentro da realidade deles. Então, foi onde eu fiz a minha segunda formação. Eu sou formada em pedagogia também. Então, eu fiz a faculdade de pedagogia,
no período que minhas crianças eram pequenas, Olha porque só. era algo que eu agregaria para mim, eu imaginava, né, futuramente, e era onde eu estaria também Você estava se preparando me para o preparando. futuro. Isso, e vivendo aquele momento, né, que era a maternidade, que era o que eu queria naquele momento que eu vivia, que eu estava buscando. Certo. Agosto agora nós vamos abrir a campanha da amamentação. Você viveu esse momento plenamente, né? Plenamente. Nossa, foi assim, era realmente um dos meus sonhos ser mãe, viver a maternidade. Então, esse início dos anos iniciais dos meus filhos, eu vivi, eu cuidei, foi bastante intenso porque era o que eu queria. Só que, né, no decorrer do caminho, as coisas acabam, muitas vezes a gente planeja uma coisa e muitas vezes acaba saindo do que a gente gostaria, né? Então, foi aquela história. Eu comecei, né, no meu relacionamento a ter bastante dificuldade, a gente começou a não se entender. Acabou não levando muito a forma, assim, mais agradável, a forma mais prazerosa do que eu queria viver. Eu estava dentro de um ciclo de violência. Só que a mulher, quando ela vive aquilo, ela não percebe, ela não enxerga. Mas desde o começo de uma fala, de diminuir as qualidades da pessoa, de um maltratamento, Hoje, já vai inibindo a mulher, né? Então, ela vive uma situação que ela não se dá conta de que ela está vivendo violência. para quem está em casa, quais são os sinais que você identifica de violência? Porque, como você disse, é uma violência silenciosa. Para a mulher, como que é identificar isso para você, a violência? Ele começa com críticas, humilhações, invalidações. Então, a mulher, ela não Você não é percebe. capaz, você não serve para nada, esses tipos de comentários? Sim, exatamente. Então, que nem, por exemplo, muitas vivem isso e não se dão conta. Que aí ela tá numa situação que ela realmente fica muito sensível. E quando ela se depara, ela já tá ali, né, deprimida. Acaba ouvindo coisas e para e pensa. Chorando escondida. Você se pegou nesses momentos chorando? Sim, muitas vezes, porque você quer ser forte, ainda mais quando você tem filhos, né? Você quer tomar uma posição de que você tem que ser forte, que você tem que aguentar todas as coisas. É um silêncio muito doloroso. Você assim, teve rede de apoio? Você compartilhava isso com alguém? Ou você guardou tudo para você? E que momento que você rompeu esse ciclo, Angelina? É muito comum a mulher guardar para si toda a dor, todo o sofrimento e aguentar tudo calada. Tem mulher que, de repente, tem uma rede, né, que consegue desabafar com uma amiga, com uma irmã, com a mãe. Só que eu não. Eu tive tudo muito guardado para mim. Então, todos os problemas, quando eles realmente vieram à tona, eu não compartilhei. Eu segurei para mim. Então, isso para mim foi muito doloroso, porque foram muitas emoções, choros, né? Ao mesmo tempo que você quer ser forte, porque você precisa ser forte, né? Para dar suporte para os filhos, você vê que o seu mundo tá desmoronando. Você vê que você não tem uma base forte. Eu fui guardando muito para mim. Aí é aquela história, né? Quando você não tá bem, o seu emocional não tá bem, acaba refletindo de alguma forma. E aí, a maneira que manifestou em mim as minhas emoções reprimidas foram na minha saúde. Eu tive 7 inícios de ataque de AVC. Só que ao mesmo tempo que vinha o ataque, né, do AVC, justamente por eu não fazer parte de grupo de risco, ter uma vida ativa de esportes e uma alimentação boa, o meu organismo recuperou a tempo para que não faltasse a oxigenação no cérebro e revertesse alguma sequela ou até mesmo acontecer o pior, porque geralmente, né, como eu ouvi lá na época que eu fiquei internada, eu fiquei 5 dias internada na UTI para observação e investigação. E os médicos mesmos falavam, né, que em pessoas, pacientes jovens, o AVC ou ataque cardíaco, geralmente ele é fulminante. Quando não, deixa sequelas. Angelina, então as emoções adoecem, Muito. né? E aí você se reconheceu, né? Tendo todos esses problemas de saúde, né? Sim. Você disse que guardou tudo para si,
as suas emoções, o que você estava vivendo no seu relacionamento. Sim. Quando você decidiu romper isso, não Sim. quero mais isso para minha vida, eu preciso de ajuda, qual caminho você buscou? Certo. Eu voltei a olhar para mim, eu realmente percebi que eu precisava colocar limites em todas as minhas relações, inclusive a que mais naquele momento estava me ferindo, e foi aonde me fez chegar naquele ponto. Eu comecei a pôr limites no meu relacionamento. Eu fiz realmente tudo que eu imaginava, e com o entendimento e maturidade que eu tinha na época, do que eu pudesse fazer para resgatar a minha idealização de família. Só que daí eu percebi que não dependia só de mim. Neste momento, eu tinha uma amiga muito próxima de mim que estava sabendo, né? Eu consegui, porque daí depois... Compartilhou com uma amiga. Consegui me abrir, soltar com uma amiga. Que ela me encorajou a buscar ajuda. Que ela falou, né, para eu realmente ir na Casa da Mulher Brasileira, porque lá eu teria todo um apoio, todo um suporte. Então, eu tive essa minha amiga, que eu sempre admirei muito ela pela força, pela vida, pela história, e por ela ser também agente de segurança pública, né? Então, foi ela quem me incentivou. A primeira vez que eu entrei na Casa da Mulher Brasileira, não foi fardada. Foi como vítima de violência doméstica. Parecia que eu estava andando assim num corredor, sabe? Num ambiente muito devastador. Nossa, era muito sofrimento, muito sofrimento. Eu tive vergonha, eu tive medo. Era muito difícil de eu aceitar que eu estava vivendo aquilo. Para mim era vergonhoso, era muito dolorido. Eu me lembro que eu chorava muito. Foi, assim, muito difícil. Mas me conta, como que foi o recomeço para inspirar as mulheres que precisam de um recomeço? A gente tem que sair da posição de vítima e reagir, sabe? Então, eu tive também essa força de sair da cadeira de vítima e encarar a minha vida. E saber também, a gente tem que ter a coragem de que a gente tem a oportunidade de escrever uma nova história. Você estudava sozinha em casa? Sim. Sozinha? Sim, estudei para concurso, fiz curso online, né, pela internet. Você passou no concurso. Pegou o resultado lá, passei no concurso. Como que foi o primeiro dia que você entrou na Casa da Mulher como uma concursada para atender mulheres que vivem hoje o que um dia você já passou? Qual que foi o sentimento? O lugar onde eu tive medo, hoje eu reconheço o medo das mulheres, onde eu busquei proteção, hoje eu sou quem protege. E a força que eu não tinha, hoje da maneira que me cabe, é o que eu faço, demonstro e apresento para as mulheres lá. E hoje eu vivo, né, como agente de segurança pública, trabalho na Patrulha Maria da Penha. Hoje eu sirvo, hoje eu protejo essas mulheres, né? Quem trabalha com mulheres vítimas de violência doméstica tem que ter uma empatia muito grande, porque realmente a gente precisa fazer, né, prestar um atendimento extremamente, né, humanizado, acolhedor, porque assim, quem trabalha lá, é treinado, né, a gente passa por vários cursos de capacitação para dar esse atendimento humanizado, acolhedor. Eu entendo cada medo, eu entendo cada lágrima, eu entendo cada dor, eu entendo tudo, né? Então, cada mulher que entra lá, para mim, não é mais uma ocorrência. Para mim, eu vejo uma história, eu vejo um sofrimento, eu vejo uma dor. Então, sempre, todas as vezes, quando eu vou trabalhar, que eu chego lá na Casa da Mulher Brasileira, eu falo assim para Deus, que eu seja o instrumento do Senhor, que tudo que eu passei, eu posso vir, né, a servir, ajudar essas mulheres. Angelina, nós aqui da Secretaria Executiva da Mulher, a SEMU, nós temos um lema: a SEMU não para, a SEMU é para todas. Temos aqui na Secretaria da Mulher cursos de apoio para esses tipos de recomeço que você teve, onde você estudou sozinha lá na sua casa. Aqui nós temos toda uma rede de apoio, desde atividade física, em cada bairro nós temos ações, que é o Treino MS, temos cursos profissionalizantes para induzir toda essa superação. Você acha importante isso? Você já conhecia a SEMU? Conta um pouco
dessa experiência que você tem aqui com a SEMU. Sim. A Secretaria da Mulher é muito importante justamente para esses recomeços, né, de todas as mulheres. Tanto as que passam lá na Casa da Mulher Brasileira, que já recebem todo apoio da nossa rede de apoio que temos lá na Casa da Mulher Brasileira. E aqui especificamente na Secretaria da Mulher eu conheço, já inclusive fiz, né, um curso aqui. A mulher, hoje em dia, ela talvez não saiba desses recursos, mas a partir do momento que ela se encoraja, que ela sai daquele ponto, né, daquela situação que ela está, ela consegue avançar, ela consegue reconstruir a sua vida, porque a mulher, ela tem o direito de viver com dignidade, com ter amor de verdade, com respeito. Parabéns, obrigada por compartilhar a sua história. A gente está muito feliz aqui de toda a sua superação. Obrigada, Muito. pessoal. Um grande abraço, beijo e até o próximo episódio. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade, estou muito feliz e que minha história venha a inspirar outras mulheres, né, para que elas tenham força e que há sim um recomeço, há uma vida e você pode ter certeza que às vezes no seu momento de maior dor é onde você tem a possibilidade de viver uma nova história e de ter dias melhores e felizes, porque toda mulher precisa disso e tem o direito disso.